E cá estamos nós de novo com mais um programa Basta Crer. E hoje é o dia que nós temos a hora da família. É por causa disso que eu estou cá. Entretanto, nós temos dois números de telefones que você pode ligar, pode escrever. Se você tem um pedido de oração, se você quer deixar um testemunho, se você quer dar a sua casa para um grupo familiar, se você quer saber onde nós temos uma igreja maná, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode nos contactar. Nós estamos aqui para responder o que você está a precisar. Temos um número WhatsApp, mais 351 912 895800 e o número SOS, mais 351 211 908990. Então, escreva-se já, se você tem um pedido de oração, no final deste programa eu vou orar para si. Entretanto, vamos agora começar com uma música, porque eu estou a ouvir uma trompeta. É um pouco digital, mas eu estou a ouvir. Bom, vamos lá. Toca a trombeta em Sião, 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 e é hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus a bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo está batido em retirada, com os altos louvores em nossa voz. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Ouvimos esta trompeta, nós não vimos, mas ouvimos mais ou menos, né? Pelo menos estava por aí. Entretanto, agora vamos ouvir uma música de fé. Põe a tua fé em Jesus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus está aqui presente neste programa. Então, põe a tua fé em Jesus. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está a teu lado para te ajudar. O mar revolte as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mãos estendidas para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho.
tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Glória a Deus. Põe a tua fé em Jesus, não importa o que é que você está a passar. Ele sabe o que é que você está a passar e você põe os seus olhos em Jesus. Ele vai dar esta solução e você vai vencer. Nós agora vamos ouvir ver um videoclipe e esta vem do Algarve da Lagoa. Então, é uma banda jovem. Então, vamos então ver e assistir. Forgive our sins, you protect our way, you bless our lives, and we won't fear. You forgive our sins, you protect our way, you bless our lives, and we won't fear. The Lord will keep me safe from all evil. He will keep my soul. Jesus, light the way, be our guide, keep us safe. Jesus, He is our soul. He hasn't given a spirit of fear, but of power and love. Eu elevo os meus olhos para os montes, procurando onde vem o meu socorro. Vem do Deus Criador e poderoso, que me guarda com o sangue de Jesus. Tu és o meu Senhor, sempre me protegerás, em ti encontro descanso, tua paz me satisfaz. Satanás quer me parar, mas sou mais que vencedor, com mente de campeão, a ti eu louvo, Senhor. 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 You forgive our sins, you protect our way, you bless our lives, and we won't fear. You forgive my sins, you protect my way, you bless my life, and I don't fear. Então, isto no final foi uma banda, né? E as bandas começam assim, quando elas ainda são jovens e, entretanto, isto depois vai crescendo. Então, gostei muito. Então, acho que quero mostrar isto para vocês. Porque se você é jovem, então, comece uma banda também. Não fica ali à espera até que tem 30, 40, 50 anos. Comece já. Entretanto, hoje eu tenho um convidado. E o meu convidado hoje é alto. É alto. É alto. É o Sandro. Então, Sandro, como que vai? Tudo bem consigo. Ahá! Esta vem da onde? Esta... Aqui do estúdio. É do estúdio, né? Alguém que diz isto, né? Se por acaso, esta frase vem de quem? Acho que é do David. Acho que é do David. Bom, sim. Então, hoje nós vamos falar acerca de quê? De Nós não, família, você vai falar, pronto. de família Sim. e em específico do meu casamento. Né? Sim. Do Como que processo. tudo começou, Exato, o processo, até o né? Pronto. Então, Está casado há quanto tempo? há 3 anos. 3 Fazer anos? 4 este ano, sim. Ah, até pensei que era já mais, pronto. O tempo passa rápido, Fazer né? 4 anos, sim. Pronto. Então, conta lá. Então, tudo começou, eu lembro-me que
quando o apóstolo deu a ideia de voltarem a fazer acampamentos, eu fui convidado para ser monitor nesse primeiro acampamento. Pronto. E nesse Monitor. acampamento, exato, nesse monitor, nesse acampamento, aliás, eu conheci a Joana, que hoje é a minha atual esposa. E na altura nós nos conhecemos, eu achei ela muito interessante, mas falámos algumas vezes. Ela estava a assistir ou ela também estava a ser monitor? Ou? Não, ela estava como, ainda estava a assistir, Sim. era como um jovem apenas que ia para Sim. lá, para o acampamento, pronto. Conhecemos naquela semana do acampamento, depois logo a seguir era a convenção, acabámos por falar uma vez ou outra, mas acho que ela não me ligou muito, pronto, não estava muito E interessada. tu já estavas mais interessada nela, talvez, e Eu ela não não estava ligava. assim muito interessado, mas queria conhecer. Sim, e ela E parecia acho que que ela não estava muito para aí virada. Ok, Pronto. pronto. Entretanto, passou. Isso foi mais ou menos em 2008, penso eu, foi logo no primeiro acampamento aqui no Tujal. Entretanto, uma das coisas que me tinha marcado quando nós tínhamos falado assim, naquela fase, é que eu não servia, não era diácono, era mesmo só irmão em Alvalade ainda, ela também acho que ainda não servia em Vila Franca, e eu perguntei, olha, se algum dia Deus te chamasse, tu eras capaz de ir para qualquer lugar, ou eras capaz de fazer qualquer coisa, e ela disse que sim. E aquilo foi a única coisa que eu gravei, né, das nossas conversas, daquilo que nós fomos falando, porque eu achei aquilo interessante, porque na altura os jovens não tinham bem esse interesse, ou era ir para a faculdade, ou era formar-se em alguma coisa, e eu vi aquilo nela. E eu também disse que sim, também estava disposto, se algum dia acontecesse. Então tu também tinhas esse desejo? Eu também tinha esse Sim, desejo. bom, Mas ok. pronto, éramos só irmãos, na Sim. altura nem sequer pensávamos em ser missionários ou assim. O tempo foi passando, ela acabou por entrar como missionária, mais Sim. a família. Passado pouco tempo, eu entrei. Mas ainda assim não houve Sim. qualquer ligação. Pronto, conhecíamos, né? Sim. Éramos amigos, mas não tínhamos contacto assim direto. O tempo foi passando, eu acabei por ter uma primeira viagem que foi ir para a Argentina, para Pois Buenos é, foi Aires. para a Argentina, Sim, Buenos Aires, né? Sim. Fui para Buenos Aires e na altura ela enviou-me assim uma mensagem a dar apoio, a dizer que corresse tudo bem, e o objetivo na altura era eu ficar lá também a ajudar. Só que entretanto, passado um mês, eu recebi uma mensagem que seria para voltar para Foi muito curto, para então. Portugal. Foi sim. curto, Era então. para ser longo, mas Sim. acabou por ser muito curto. Sim. Então, por esses motivos todos, eu nunca fiquei muito interessado em falar com ninguém, ou em Portugal, ou Sim. nesses países, porque eu não estava cá, né? Sim. E não iria estabelecer uma amizade ou pensar em Sim, algo. porque já estava a pensar, vou lá para a Argentina, vou lá ficar. Exato, pronto. Essa era a ideia. Então voltei para Portugal. Eu sabia que não iria ficar em Portugal muito tempo, porque Também já sabia. já Ok. sabia, só que eu pensava que era por um sítio. E depois, entretanto, mudou, fui para outro sítio. Qual é o sítio que eu pensava? Na altura tinham-me dito que era para a Inglaterra. Ok. E eu comecei a tirar assim, um curso de inglês aqui nas missões. Sim, e, ok. pronto. Entretanto, passado 2, 3 dias, deram uma notícia rápida: olha, tu vais para a Alemanha, afinal. Mudou do curso para alemão? Estudei lá. Ok, ao tá bem. vivo, ao vivo. Ao vivo, na realidade. Sim. Pronto, então, na altura mudei, estive na Alemanha, e enquanto eu estive na Alemanha, é engraçado dizer isso porque nós somos jovens, eu já tinha, não sei se 24 ou 25 anos, e quem é jovem sabe que começa a receber uma pressão, né? Então, tu ainda não namoras, Sim, quantos tempo anos está a tens, tempo está a então? passar. Mas para rapazes também, eu pensei que era mais para rapariga. Não, Muito? Muito, sim, rapazes Ah. também. Porque o É rapaz sempre pior, forte, né? O rapaz tem que ter Sim, alguém. né? Os tem homens que... sempre acham que os problemas deles são muito mais pesados, Exato. é muito mais dramática, bom, Exato. muito, Fica mal, muito fica mal. peso, né? Exato. Pronto, ok. Então, havia sempre essa pressão, mas por incrível que pareça, quando eu estava lá a servir fora, e estava como missionário, tinha lá a igreja, eu nunca me foquei e isso nunca foi uma preocupação para mim. Sim. Né? Às vezes, muitas vezes, uma rapariga queria falar assim, mas eu não tinha esse interesse. Não era que eu quisesse, que eu queria Sim. constituir família, mas eu não estava na altura tão focado nisso. Sim. E para mim foi bom esse tempo em que eu tive sozinho, principalmente fora, na Alemanha, e não só, porque deu tempo para eu crescer, né, para eu saber o que queria, o tipo de família que eu queria, e eu sempre tinha pedido a Deus que fosse uma mulher que tivesse a mesma chamada que eu. Né? Sim. Não só ser missionária, mas que tivesse... Então não estava focada nisto, mas do outro lado, pronto, estava Sim. a formar a ideia, o que é que queria. Exatamente. Pronto. Eu queria ter uma família, mas queria primeiro ter o meu tempo sozinho, crescer, saber o que eu quero a sério e depois, então, pensar nessa parte. E assim foi. Tive durante muito tempo sozinho, sempre sozinho, até que houve um tempo em que o apóstolo tinha criado a ideia de alguns pastores e missionários que estavam fora virem aqui estar um tempo
aqui no Tujal, 3, 4 meses, aprender mais algumas coisas e depois voltar novamente. Tu eras uma dessas. E eu fui uma dessas pessoas. E quando eu vim nesse tempo, foi aí que nós começámos a falar mais. Neste caso, eu e a Joana. Ela estava no departamento de missões. Muito do que nós que vinhamos de fora para aprender era nas missões. Aprendemos muita coisa, na altura técnica, espiritual e etc. E eu lidei mais de perto com ela. E eu comecei a achar interessante. Bem, se calhar, quem sabe. Sim. Mas pronto, eu depois voltei, não fiquei cá, fiquei 3 meses. Não viu alguma reação do outro lado ou não? Vi, mas ainda não era o tempo. Pronto. Apesar de perceber, ainda não era o tempo. Então pronto, voltei para a Alemanha na altura. Entretanto, houve outra na convenção do ano seguinte. Eu voltei. Na altura, começámos a falar mais. Começámos a falar e pensámos na possibilidade de um dia podermos estar juntos. Até que nessa convenção ela recebeu a notícia que ela também iria servir na Europa, fora, no Luxemburgo. E pronto. Daí começámos a falar mais, a conhecermos mais, perceber... Sim, porque quem não sabe, Sim. Luxemburgo fica logo ao lado da Alemanha. Exato, Pronto. fronteira. Exato. Foi bom porque não só, ou seja, nos conhecemos, mas ajudámos um ao outro na questão da língua, apesar do luxemburguês ser diferente do alemão, mas a base é um bocado parecida. Pronto, fomos nos ajudando em várias coisas e desde aí percebemos que havia então a possibilidade de um dia podermos casar. E pronto. Depois as coisas foram acontecendo, tivemos o tempo de namoro, tivemos depois um tempo a namorar e depois então acabámos por casar aqui em Portugal. Sim, senhora. Então, qual é o seu conselho a este rapaz que talvez ainda não está casada ou alguma outra pessoa que está com muita pressa ou talvez focada na coisa que talvez... Ou então que é missionário e de repente não é para ficar, quando ele acha que já esta pessoa é mandado para o outro lado? Exato. Então, o importante é sempre esperar em Deus. E quando uma pessoa é jovem, às vezes vê toda a gente ao lado a namorar, os outros já namoram, eu ainda não namoro, sou o único que estou sozinho, vou sair com os amigos, toda a gente namora, mas o objetivo aqui é nunca ter pressas, porque quando a pessoa tem pressas, escolhe mal. Então, o objetivo é esperar em Deus, saber exatamente aquilo que Deus nos chamou, neste caso, Deus chamou-me a mim como missionário, pastor, a Joana também, outras pessoas têm a sua chamada, poderão não ser missionários, mas têm também uma chamada, e o importante é esperar em Deus, e no tempo de Deus, quando nós sentimos a paz de Deus, sabemos que Deus nos está a pedir então para avançar, nós devemos avançar, mas sem ter pressa e sem ceder a pressões, seja das pessoas à volta, ou mesmo nossa própria, tenho que arranjar alguém, já sou velho. Já sou velho, né? Não, mas tem quantos? Tem 25 anos, 28? Eu casei com 27 anos e no mundo isso não é normal. Hoje em dia a gente vê jovens com 15 anos namoram, não é? Mas são é uma criança a namorar, né? Então, parece que já é muito tarde, quer dizer, tu estás a esperar muito tempo, mas quando é no tempo de Deus nunca é tarde, né? Então é esse o meu conselho. Sim, senhor, muito bem. Entretanto, escolheu esta música, Pai faz no Zoom, né? Sim. Por que é que escolheu esta música? Porque, no meu caso, que quero e queria servir a Deus, era importante que a pessoa que eu escolhesse tivesse o mesmo propósito e apesar dela ser missionária e eu também, eu lembro-me que quando ela me disse a primeira vez, olha, eu gostava se um dia me mandassem para fora, eu iria. Isso para mim foi o que mais me marcou e fez-me quase aguentar vários anos, porque eu sabia que se Deus lhe chamasse para algum sítio ou se Deus lhe pedisse alguma coisa, ela não queria dizer que não. E nós precisamos de quem quer servir a Deus tem que ter uma pessoa assim ao seu lado, que vai para onde for preciso, está onde for preciso, nas condições que for preciso, e foi isso que aconteceu. Sim, senhor. Muito bem. Então, vamos então cantar esta música Pai faz no Zoom. Pai faz no Zoom, Pai faz no Zoom, para que o mundo saiba que enviaste o Filho. Pai faz no Zoom, somos um, Pai somos um, Pai somos um, para que o mundo saiba que enviaste o Filho. Pai somos um.
Vamos agora falar uma lição que tem com o título Conhecer Deus. Sabe, cristianismo não é uma religião, uma ordem de coisas que temos que fazer, que a pessoa não pode fazer e assim, uma religiosidade. Isso não é assim. Cristianismo, na verdade, é um relacionamento com o nosso Deus. Então, para que nós, quando nós falamos de relacionamento, então nós temos que falar, temos que saber quem é esta pessoa. Então, cristianismo, na verdade, é eu conhecer Deus, saber quem é Deus é, como é que Ele pensa, quais são os pensamentos dEle, qual é o plano que Ele tem para a minha vida, para a nossa vida. E então, eu tenho que gastar tempo com Deus. Isso não acontece de qualquer jeito, porque há pessoas, às vezes, que dizem assim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus e sou cristão. Por quê? Porque eu vou à igreja, eu tenho uma Bíblia em casa, de vez em quando até leio, eu oro ao Pai Nosso e pronto. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que você, na verdade, sabe acerca de Deus? Você sabe algumas coisas que você acha, né, que Deus é assim, que Deus pensa de uma certa maneira. Quando há uma situação na sua vida, você pensa, Deus, de certeza, Deus, né, Deus concorda com isso, isto, pronto. Isto é uma coisa que Deus entende, isto é assim mesmo, porque Deus é assim, Deus é amor, Deus é isso, Deus é isso. E muitas vezes nós falamos coisas e dizemos que Deus é assim, que Deus acha assim, enquanto Deus não fala nada dessas coisas. Então, quando eu estou a falar de conhecer Deus, isto é muito importante, é a base do cristianismo, porque eu tenho que conhecer quem é este Deus. Ele nos amou, Ele nos criou, e quando nós viramos as costas a Ele, né, Ele mandou Jesus para nos salvar, Ele não desistiu de nós. E só isso que já mostra que Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de amor. Mas não é só de amor, não é só aquilo que Ele pensa, bom, Ele é amor, então pronto, o resto eu faço a minha vida. Deus não tem outras ideias, nada dessas coisas. Eu tenho que saber como é que Deus pensa. E sabe, a pessoa talvez diz, então, mas o que é que isto tem a ver com família? Tem tudo a ver. Porque, sabe, uma família, né, devia ser construída à maneira de Deus. E temos que colocar Deus em primeiro lugar para que Deus esteja presente na nossa família. Que Ele esteja presente quando nós educamos os nossos filhos. Então, temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Então, eu tenho que saber como é que Deus pensa, qual é a maneira dele, como é que ele faz as coisas, para que então eu possa viver desta maneira. Então, por isso eu tenho que gastar tempo com Deus. E vemos uma primeira coisa, né? Vemos que, por exemplo, diz em Mateus 28, é que Jesus que fala a nós, e é uma dessas coisas que é para todos nós. E muitas vezes, quando falamos acerca da família, a pessoa não pensa muito nisso. Mas o que é que diz em Mateus 28? Em Mateus 28, logo os últimos versículos, é Jesus a falar, e Jesus falou assim, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus falou que esta é a missão, na verdade, para todas as pessoas. Então, também quando falamos acerca da nossa família, as pessoas em nossa volta, né? Jesus nos dá este mandamento de ir pregar, de falando quem Deus é. Mas como é que eu vou falar quem Deus é se eu não sei quem Deus é? Eu lembro quando eu comecei, né, mais ou menos na época que eu me converti, porque eu pensei que já era crente, mas, na verdade, eu sabia muitas coisas acerca de Deus, eu sabia muitas coisas acerca da Bíblia, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Entretanto, os meus pais se converteram e, alguns meses depois, nós fomos para uma campanha de evangelização, que era uma semana. Era campismo e íamos evangelizar com uma equipa. E eu, claro, eu não entendia nada disso. Achei interessante, porque estava-se a cantar, tinha algumas jovens, tinha guitarra, então era uma coisa interessante para um jovem. Então achei engraçado. Entretanto, o que é que acontecia? A pessoa estava lá a evangelizar. Primeiro estávamos a cantar algumas músicas e, pronto, fazia parte, era giro. Alguma dança ou assim, e depois ele parava-se, isto era no meio da rua, e a pessoa ia falando com as pessoas. E claro, eu não ia falar com ninguém, porque, quer dizer, isto que eu não faço, isto já exagerava. Entretanto, um dia aconteceu que o líder que estava lá
Um dia, quando acabou a música e toda a gente foi falando com as pessoas, ele estava ali, fazendo nada, à espera quando começava a próxima sessão. E ele falou para mim e a minha irmã, então, vá lá falar com as pessoas. Eu fui com a minha irmã, e eu sou mais velha, então eu tinha que falar, né? Então, vi lá um homem, falei ao homem, então, acreditas em Deus? E ele disse, sim. E eu também. E depois não tinha mais conversa. Eu fico a pensar, na verdade, isso foi um momento para mim muito importante, porque eu fico a pensar, o que é que ele acredita? Quer dizer, estou a dizer que eu sou crente, que vou à igreja, mas, na verdade, o que é que eu acredito? Quem é Deus? Eu nem sei nem transmitir nada a uma outra pessoa, porque a minha única pergunta é, na verdade, eu acredito em Deus. Tu acreditas que existe um Deus? E a pessoa diz que sim, pronto, muito bem, eu também acredito. Mas não se falou nada quem é Deus, o que é que Deus faz, como é que ele pensa, nada disso. Então, se uma pessoa não sabe quem é Deus, se ele não tem um relacionamento com Deus, como é que ele pode transmitir, como é que ele pode fazer esse mandamento de Jesus de ir ensinar, de ir pregar as boas novas, de ensinar, né, guardar os mandamentos de Jesus, dizendo como a maneira de Jesus, para que a pessoa possa viver a maneira de Deus, então ser salvo e ter uma vida aqui como a que Deus entendeu, cumprindo o plano que Ele tem para a nossa vida. E mesmo na nossa família. Porque também há muitos pais que acreditam em Deus, vão à igreja, levam os seus filhos para a igreja, mas seus pais não têm um relacionamento com Deus. Então, eles ensinam, na verdade, estão a ensinar os seus filhos o quê? Olha, cristianismo é assim. Ao domingo, nós saímos mais cedo, vamos à igreja. E depois, voltamos à igreja e pronto. E temos uma Bíblia em casa e pronto, tentamos nos portar bem, fazemos coisas boas, certas coisas a pessoa não faz, não pode mentir, não pode fazer certas coisas. Mas o que é que a pessoa está a transmitir? Uma religião. E cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Deus. Então, isso não é uma coisa que eu posso fazer para outra pessoa. Você, como pai, não pode fazer isso para o seu filho. Tem que ensinar os seus filhos a ter um relacionamento com Deus, a ter um encontro com Deus, para que ele comece a ter este relacionamento com Deus. É por causa disso que muitas vezes, né, quando os pais são crentes, mas eles não sabem ensinar isto aos seus filhos, é muito fácil o filho tornar-se, como que se diz, fazer o cristianismo uma religião. Apenas faz as coisas que ele sabe que tem que fazer. Então, aparentemente, lá de fora, é crente porque está a fazer as coisas certas. Mas no coração, não está lá Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele não fala com Deus, ele não ora, ele não sabe o que é que Deus diz. A palavra, para ele, é um livro que é verdade, que existe, mas não faz parte dele. E, na verdade, eu era assim uma dessas pessoas. Quer dizer, os meus pais também. Não era que os meus pais também tinham esta mesma. Isto foi transmitido. A Bíblia existe, a Bíblia é verdadeira. Nós lemos a Bíblia todos os dias, nós lemos a Bíblia. Mas isso para mim era o quê? É um livro que é verdade, Deus existe. Mas pronto, isto na verdade não tem assim nada a ver com a minha vida, porque isto aconteceu, tudo é verdade, mas não é para hoje, não. O que é que isto tem a ver comigo? Na prática não significava nada para mim, né? Então, como pais, quando estamos a falar da família, nós temos que incutir isto, fazer esta parte, de pregar o Evangelho e ensinar o mais importante do cristianismo, é ter um relacionamento com Deus, gastar tempo, porque a pessoa não pode ter um relacionamento se a pessoa não gasta tempo. A pessoa às vezes diz, pronto, não, eu já fiz uma oraçãozinha, né, ou eu acredito em Deus, já sei muitas coisas. A única maneira para conhecer Deus é gastar tempo com Deus. Depois tem dois lados. É gastar tempo com a palavra. Saber o que é que Deus diz na sua palavra. Porque há pessoas que também gostam só de orar, mas na verdade a oração deles é assim uma lista de desejos. Tem 10 coisas para Deus fazer, ou Deus, eu preciso isto, preciso isto, preciso isto e isto. Então, está a trazer uma lista a Deus, Deus, faz favor, vai fazendo isso. Qual é este relacionamento? Ele nem sabe o que é que Deus acha destes assuntos, não sabe o que é que... Se Deus tem um plano para a vida dele, qual é esse plano? Qual é a ideia de Deus? Ele nem sabe como ouvir a voz de Deus, ele apenas diz, Deus, faz isto, faz favor. E depois ainda fica chateada, assim, ofendida quando Deus não faz nada. Quando a pessoa fica com problemas. Então, eu orei para esse assunto e Deus não me ajudou, Deus não fez nada. Então, cristianismo não é fazer uma oraçãozinha de vez em quando, é eu gastar tempo na palavra, em primeiro lugar, para eu saber o que é que Deus fala. Né? Nós lemos em João 15. Em João 15 é Jesus a falar.
E Jesus fala assim uma coisa muito interessante, que ele diz assim em João 15, diz no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que é que diz aqui? Se vós estiverdes em mim. O que é que isto é? Estar em Jesus. Estar em Jesus é que eu nasci de novo, eu já não vivo já não mais para mim, eu dei a minha vida a Jesus, a partir de agora, eu sou uma nova criatura. Eu vivo, o meu alvo é agora, é viver à maneira de Deus. Eu sou esta nova criatura, eu vivo para Jesus. É por causa disso que diz, quem estiver em Jesus, eu vivo para Jesus. Já não vivo para mim, o meu alvo não é o meu reino, as coisas que eu quero, mas é viver a vida que Deus tem preparada para mim. Cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Então, eu tenho que estar em Jesus, ter entregue a minha vida a Ele. Agora, diz duas coisas. Depois diz, e as minhas palavras estiverem em nós. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que meditar, que é uma palavra assim meia pesada, parece, mas na verdade é ler devagarinho e deixar estas palavras entrar no seu coração. Então isto é meditar, isto é quase como comer a palavra de Deus. É que a pessoa está lendo, né? Por exemplo aqui, se vós estiveres em si, eu estou em Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador, eu na verdade eu nasci de novo, a vida velha acabou, tudo começou de novo, sou uma nova criatura, sou um filho de Deus, eu estou em Jesus, as minhas bases, né? Eu estou enraizada em Jesus. E as suas palavras estiverem em mim, então a palavra de Deus tem que estar dentro de mim. Para as palavras estar dentro de mim, claro, eu tenho que gastar tempo. Outra vez. Sabe, nada acontece na vida se nós não gastarmos tempo. Se eu não gasto tempo no relacionamento, nada vai acontecer. Eu não vou conhecer a pessoa não me vai conhecer a mim, não há nenhuma ligação e é como que a pessoa passa e diz uma olazinha e pronto, e depois passa e não faz a mínima ideia quem esta pessoa é, o que é que esta pessoa pensa. Nós temos os nossos achos, porque nós temos muito esta ideia, nós vemos uma pessoa e muito rapidamente nós colocamos esta pessoa numa caixa, pomos um rótulo, porque faz-nos lembrar de alguém. Esta pessoa nos faz lembrar de alguém por alguma coisa que ele disse, ou alguma coisa, ou maneira como é que ele parece, e a pessoa já pensa, ele é assim, ele pensa assim porque ele está dentro, ele tem este rótulo. Está dentro desta caixa, junto com essas pessoas que eu já conheço mais ou menos, esta gente pensa assim, esta gente fala assim, e a pessoa, pronto, já pus o rótulo, então já não precisa conhecer, porque eu já sei o que é que esta pessoa pensa. Mas eu não sabe. Só sabe quando fala com a pessoa. Só sabe quando fala com a pessoa e pergunta à pessoa o que é que tu achas disso, o que é que achas deste assunto. Aí é como começa a ficar a saber quem esta pessoa é, de onde que ele vem, o que é que ele passou, decisões que ele tomou na vida, coisas que passou, dificuldades ou coisas que eu gosto de fazer, só assim. Então eu tenho que gastar tempo. E com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que gastar tempo com Deus, em primeiro lugar, com a sua palavra. Porque Deus nunca muda e em João 1 diz que Jesus e a palavra são um. Então se eu quero conhecer Jesus, eu tenho que ler. Eu tenho que ler, saber o que é que Deus fala. Vejo nos evangelhos, quando Jesus estava aqui nesta terra, como é que Jesus fazia, como é que ele vivia. E não apenas essas coisas que eu penso. Pois eu sei que Jesus fez isso, ele transformou água em vinho, ele curou pessoas que estavam doentes, ele multiplicava pão, essas coisas todas. Então a pessoa pensa, eu sei, Jesus é isso. Mas, sinceramente, quando que você leu os evangelhos? Porque muitas vezes nós pensamos, eu já sei isso, sabe mesmo? Então leia outra vez, do princípio ao final, né, o Mateus, ou Marcos, ou João, do princípio ao fim. E você vai ver que certas coisas você sabe. Certas histórias, né, porque você ouviu quando era criança, né? Certas histórias a pessoa sabe, porque passa esses filmes de Jesus e a pessoa pensa que Jesus é só isso. Mas Jesus diz muito mais coisas. Então eu tenho que conhecer não apenas aquele lado que eu penso que Jesus é assim, eu tenho que saber tudo o que Jesus fala. Então eu tenho que gastar tempo, né, lendo a palavra para que eu sei quem Jesus é, para que eu conheça Deus, conheça Jesus. Então isso é muito importante. A segunda parte, né, a primeira parte, nós temos que falar com Deus, ou ler a sua palavra para que a sua palavra entre no meu coração. Porque sabe, quando a sua palavra está dentro do meu coração, como é que diz em João 15, então aí
se eu peço alguma coisa, Deus vai me dar. Por quê? Porque aí eu sei qual é a vontade de Deus. Então eu não vou pedir uma coisa que eu já sei que Deus não vai responder, que Deus não gosta. Eu vou pedir uma coisa que eu sei que este é o plano de Deus para a minha vida, isto é que Deus gosta, isto é que Deus promete. Então aí eu sei, quando eu peço uma coisa, Ele me vai dar. Então a palavra dentro de mim é muito importante para conhecer Deus. Agora uma outra coisa também, eu tenho que gastar tempo a louvar a Deus. E louvar a Deus, a pessoa às vezes pensa que louvar a Deus é o grupo Lavor, é as pessoas que cantam, é as pessoas que tocam, são essas pessoas, isto é louvar a Deus, mas pronto, isto não é muito comigo. Eu não gosto muito desse, eu não tenho esse jeito, eu pronto, não sei cantar, não sei tocar, isto não é comigo. Mas sabe, Deus não procura aquela pessoa que canta bem, que toca bem, tudo isso. Deus procura aqueles que o adoram. Deus procura a adoração de todas as pessoas. Deus não quer saber se uma pessoa canta bem ou não. A adoração, na verdade, é uma coisa do coração. E, na verdade, se nós dizemos assim, o que na verdade, é louvar a Deus? Louvar a Deus, adorar a Deus é o quê? É eu dar, como que diz? Gratidão. Eu agradecer a Deus. É uma gratidão do nosso coração. Eu agradecer a Deus. É eu dizer, eu te agradeço a Deus pela minha salvação, pela vida que me deste, pela casa que me deste, pela família que me deste, pelos dons, talento que me deste. Louvar a Deus, agradecer a Deus para aquilo que Ele fez na nossa vida, para aquilo que Ele está a fazer, para aquilo quem é. E a pessoa, já sabendo, porque está lendo a palavra de Deus, então ele sabe que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus não desista, que Deus dá uma outra oportunidade, que Deus perdoa quando nós pedimos perdão, mas nós também temos que perdoar uns aos outros. Então, louvando é uma coisa do coração. Então, a pessoa até pode louvar a Deus, né, com música, com cântico, mas se ele no coração ele não agradece a Deus, não tem essa atitude de gratidão, ele está a fazer música, mas não está a adorar a Deus. Agora, outra pessoa que talvez não canta, não louva a Deus, mas ele tem esta atitude de gratidão no seu coração. Então, talvez fazendo outras coisas, ele está a adorar a Deus. Então, este tempo de louvar a Deus, de adorar a Deus, é muito importante que nós mostramos a nossa gratidão, tudo que Deus fez na nossa vida. E nunca podemos esquecer isso. Nós não podemos tomar por garantido. E é fácil disso acontecer, que pouca pessoa, pronto, foi salva, fez oração, agora está na sua vida, tem outras preocupações, e esquece-se aquilo que Jesus fez, porque já foi feito, então toma isto por garantia e nem agradece a Deus nem por nada, apenas está a pedir, oh Deus, ainda não tem isto, oh Deus, então, pronto, como é que é este assunto? Ainda não está resolvido. Ele tem que ter grato para aquilo que ele já tem. Uma outra coisa que também quero lembrar, que quando nós louvamos a Deus, também é uma arma espiritual. É uma arma espiritual, uma coisa tremenda. Nós temos o exemplo do Paulo e Silas. O Paulo e Silas estavam na prisão. Ele estava até com correntes presas. E o que é que eles fizeram? Eles começaram a orar e louvar a Deus. Com voz alta, porque toda a gente estava a ouvir. Todos os prisioneiros estavam a ouvir eles a louvar a Deus. Louvar a Deus, né? Eles tinham esse coração cheio de gratidão, mas eles estavam no meio da prisão. Mas a prisão não estava dentro deles. O que é que eles fizeram? Eles louvaram a Deus pela salvação. Eles louvaram a Deus porque Deus é bom, Deus é fiel. Todas essas coisas, eles louvaram a Deus porque não tinha nada a ver com circunstâncias. O que é que aconteceu? Como que diz também em Salmo 22, que Deus habita no meio de louvores do seu povo. Então, nesse caso, o que aconteceu é que, de repente, diz a Bíblia em Atos 16, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Eles os dois estavam a louvar a Deus, a adorar a Deus. Deus vem ter com eles. Quando Deus vem ter com eles, todas as portas se abriram. Não foi apenas a porta do Paulo e Silas. Foi todas as portas. Todos os presos ficaram, né? Tinham as portas abertas, podia ir onde que eles quiseram. E quando nós pensamos, aplicamos isto na nossa vida, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus, então Deus vem ter conosco. Mas quando Ele vem ter conosco, Ele vem com a sua presença e os demónios têm que sair. Os demónios têm que sair. Então, se você está a louvar a Deus e você vive num certo bairro, você vive numa certa cidade, você louvando a Deus, Deus vai entrando e os demónios têm que se afastar. Então, todo esse seu bairro, na verdade, vai beneficiar quando você louva a Deus.
porque isto vai afastar as obras do diabo, vai trazer a presença de Deus, e isto vai fazer que você não apenas vai ter Deus na sua vida e que Deus resolve os seus problemas, mas porque você tem este coração de gratidão. Você está louvando a Deus, a adorar a Deus, proclamar o nome de Jesus. Todas essas coisas, você está a trazer a presença de Deus não apenas para a sua vida, mas para a sua família, para a sua casa, o prédio onde você vive, né? O bairro onde você está, a cidade, até o país. Então, todos nós temos que pensar assim, quando eu louvo a Deus, não é uma música, não é apenas cantar, é uma coisa tremenda, tem um poder espiritual que a pessoa às vezes, a pessoa nem dá conta, a pessoa pensa que eu gosto muito de louvar a Deus e a pessoa louva a Deus, pronto, de coração, mas muitas mais coisas acontecem. Então o meu conselho é mesmo isso, comece a conhecer Deus, em primeiro lugar, a palavra tem que saber como é que Deus pensa. Em segundo lugar, gasta tempo a louvar a Deus, a adorar a Deus. Então, é isto mesmo que agora nós vamos fazer, né? Nós vamos começar com algumas músicas que é mesmo dá alegria. O que é que quer dizer essas músicas? A primeira música diz: Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Diz que Jesus é mesmo o Senhor. Ele veio a este mundo para nos salvar. Deixou tudo, deixou a glória de Deus por amor a nós. Ele é o Senhor. Sim, é isso. Então, vamos louvar a Deus com essas músicas e sabendo que Deus, então, Ele vai se mexer, ver na nossa vida e na vida de quem está à nossa volta, seja no seu emprego, onde você esteja. Então, faça isso. Vamos lá. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda. Há um só Deus, sobre as nações. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Cantemos glória. Glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Talvez você é uma pessoa que você diz, mas eu não sei cantar, eu gostava tanto também de cantar assim. Sabe, nós temos lá as nossas músicas no nosso site, você pode ver no nosso site, nas nossas igrejas, também temos CDs e tudo isso para você fazer parte, mas enche a sua casa com louvores de Deus. Se você gostava e não tem muito jeito de cantar, não sabe muito bem, enche a sua casa, põe isso e vai cantando junto, faz um barulho juntos, ninguém quer saber, mas Deus é que quer saber.
E quando nós fazemos isso, então Deus vai entrar na sua casa. Vai entrar no carro. Quando você está no carro, põe a música e começa a cantar juntos. Comece a cantar junto e ter esta atitude de gratidão para Deus. E você vai ver, Deus vai estar presente na sua vida e as coisas vão acontecer. Deus vai colocar a sua bênção lá. Entretanto, nós agora vamos adorar a Deus. E esta música é diferente, né? Porque a pessoa está mais falando para Deus. Explica lá. Sim, é diferente porque nós estamos em mais reverência, em mais concentração. Primeiro nós dançamos, agora nem tanto, e estamos a pensar em Deus. E também as letras, por norma, essa música fala o único que é digno, é uma música onde nós elogiamos mais a Deus. É isso mesmo. Então, isto agora nós vamos fazer. Então, meu conselho é que você feche os seus olhos, levanta a sua mão, né, as suas mãos e fala com Deus, né? Concentre-se em Deus enquanto canta esta música ou então enquanto você está a ouvir esta música. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos, oh, adoramos, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Xeralá, yendaralá, yenaralá, peralá, xeralá, nanaralá, xerandá, yelarandá, yerarana. Adoramos-te, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Xeralaná, xeandá, yendaralá, xerandá, yelarana. Glória a Deus. Você vai fazendo isso todos os dias na sua vida. Você vai ver a diferença quando Deus entra na sua vida. Assim, você não está a viver uma religião, você está a viver um tempo com Deus, um relacionamento com Deus. E Deus na sua vida, tudo de bom só pode acontecer. Entretanto, eu quero orar para as pessoas que estão doentes só, que estão com outros problemas. Você talvez está com problemas na sua família, está com problemas com os seus filhos, está com problema em qualquer área. Talvez precise da direção de Deus. Uma das coisas também quer dizer assim, nós vamos orar, né? Mas também se você diz, pronto, meu problema na verdade são muitas coisas, eu nem sei começar onde, e você faz o seguinte, você liga para nós, esses números que eu já falei, você liga para nós, e vão passar outra vez esses números também em rodapé, você liga para nós e pede uma consulta pastoral. Pede-se ajuda, sabe, nós damos consultas pastorais nas nossas igrejas, mas também online, e isso não é paga, né? Quer dizer, nós somos servos de Deus, nós ajudamos assim as pessoas, porque isto é que Jesus nos mandou fazer, e aí vamos ajudar você para encontrar a raiz do problema, porque é que você está com isso, e também como que você sai dessa situação para que você vença, porque Deus é Deus de solução, Deus é Deus
que tem uma solução e Ele quer ajudar você. Agora Ele tem que saber, claro, o que é que Deus diz, o que é que Ele fala na sua palavra e como é que Ele pensa. Para que a pessoa também não vai repetir, fazer as mesmas coisas erradas, para que o resultado, né, vai ser outra vez este problema. Mas para que nós aprendamos a fazer as coisas à maneira de Deus. Então, se você está com um problema qualquer, agora mesmo, eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você fala com Deus enquanto nós cantamos uma música, onde que você, né, vai falando com Deus. Fala com Deus o que é que está no seu coração, qual é o seu problema. Talvez você está desesperada, talvez você nem sabe dizer o que é, mas diga, oh Deus, ajuda-me, porque Deus também sabe. Mas fala com Deus, agora mesmo. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em meu coração. Rios de água viva brotam do meu ser. Quando ando no Espírito e faço o teu querer, a tua vontade arde com fervor tudo o que eu desejo. Deus, então agora eu quero orar para si. Você então que está com essas situações e quer que você ponha a sua mão no peito. E que você agora faça esta oração. Diga assim, ó Deus, eu te agradeço que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que cura, que liberta. E agora mesmo eu recebo a minha salvação, recebo a minha cura, eu recebo a libertação. Eu peço, agora eu vou orar para si, você agora não ora. Peço agora, Espírito Santo, que Tu derramas o Teu poder, a Tua unção, sobre todas essas pessoas que estão desesperadas, não têm esperança, já não sabem mais o que é que fazer. Tu és o Deus de esperança, Tu és o Deus de vida, Tu és o Deus que destrói toda a obra do diabo. Peço, Espírito Santo, que Tu agora entres e com Tua força, todo este poder do diabo fica derrotada, fica desfeita, nulificada em nome de Jesus. Eu declaro a saúde, eu declaro famílias unidas, eu declaro a alegria, eu declaro que toda a vontade de Deus seja feita em nome de Jesus. Amém e amém. Então você agora vai fazendo o quê? Todos os dias você vai louvando a Deus, porque você já tem a resposta. E enche o seu coração com a palavra de Deus. Para que você saiba, né, o que é que Deus pensa. Para que você também faça que essas palavras, se você está com problema na área financeira, leia um livro que está a falar sobre a área financeira. Se você está com área de problemas na família, então leia esses livros que nós temos da família. Leia e deixe Deus a falar ao seu coração e deixe Deus mudar a sua vida, acertar talvez certos pensamentos que você tenha, maneira de fazer as coisas, para que Deus possa entrar na sua vida. Entretanto, agora eu quero falar uma coisa muito importante, que é acerca da nossa salvação. Sabe, Jesus veio para nos salvar. Cada um de nós estava ao caminho para o inferno. E Jesus, Ele veio para Ele pagar o preço. Eu vou pedir ao grupo cantar uma música que diz há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Então, ouve esta música com atenção. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram e estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não sabe se é salvo ou não e você quer fazer esta oração, agora é mesmo a hora de você fazer esta oração.
Então, feche os seus olhos e vamos todos fazer esta oração. Que é que você imagina Jesus naquela cruz? Foi lá que Ele sofreu por nós, foi lá que Ele pagou o preço. E diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei e eu peço perdão. E agora eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Ajuda-me, guia a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você fez esta oração, liga para nós. Liga para nós para que nós podemos lhe dar mais conselhos e podemos lhe ajudar. Agora, vamos acabar agora este programa, né? Com uma música que diz assim, eu tenho fé, porque é a fé que vence o mundo. Até amanhã. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence